Bom dia, turma. Eu vou compartilhar com vocês aqui o roteiro do trabalho individual, certo? E aí eu vou explicar para vocês o que é que eu espero desse trabalho. Lembrando que a gente, quando dá um roteiro, ele está só para orientar, mas vocês podem extrapolar o que a gente orienta aí, né, nesse roteiro. E aí, para deixar um pouquinho mais claro para vocês. Estão vendo o roteiro aberto? Sim. Pronto. Então, o trabalho, que é o individual, que é o de condicionamento, vocês vão usar, ou podem ou não usar, o reverb para fazer os cálculos, certo? E aqui eu botei alguns objetivos desse tratamento acústico. E botei entre parênteses condicionamento, escrito aqui, condicionamento, porque quando a gente está fazendo o tratamento acústico, a gente geralmente associa isolamento, condicionamento e alguma alteração na geometria, por exemplo. Mas nesse caso, a gente vai estar trabalhando apenas a parte de condicionamento para esse trabalho, certo? E aí tem alguns objetivos ou observações com relação ao trabalho, que a partir desse ambiente, né, vocês vão fazer cálculos para corrigir esse tempo de reverberação dentro do ambiente, com base nos materiais e as superfícies que vocês vão identificar, vocês vão especificar nesse projeto, certo? E aí, esse tempo de reverberação é calculado ou no reverb, automaticamente, ou vocês podem fazer como a gente fez no exercício há 2 aulas atrás, certo? E, na verdade, o reverb ele facilita, né? Porque quando você estabelece um tipo de uso acústico, ele já vai lhe dizer automaticamente qual é essa absorção, o tempo ideal, né? O tempo de reverberação ideal para aquele uso, tá? Acredito que ninguém vai fazer manual, mas pode ser feito. E aí vocês vão poder escolher materiais e mexer aí nas superfícies, né? E até que se chegue ao mais próximo do ótimo, né? Do tempo de reverberação ótima, tá? E aí, atenção, balancear as absorções no ambiente em estudo, evitando você concentrar muito um material que só reflete e concentrar muito um material que só absorve. O ideal, quando a gente está fazendo um projeto, por exemplo, a gente pode fazer uma paginação de forro do forro, né? Dos tipos diferentes de forro na superfície do teto, de forma que a gente pode botar no contorno um gesso liso, que vai refletir, ele vai ter um caráter mais reflexivo, e fazer alguma paginação interna de absorção, por exemplo, certo? Então, quando a gente está fazendo a parte de acústica, a gente não só escolhe os materiais, mas a gente distribui esse material no ambiente, certo? Aí tem aí, o ideal é você tentar não botar muito concentrado, sei lá, só numa parede, e tentar balancear, imaginando como é que vai estar a propagação desse som no ambiente, tá? Aí esse outro objetivo aqui, promover a melhor distribuição possível dos sons gerados através de superfícies refletoras e absorventes conforme a geometria interna apropriada para um recinto, tá? Eu cheguei a botar para vocês algum projeto que vocês vão usar como base, que vocês podem usar como base. Sempre Vocês tô no aula. baixaram? Vocês baixaram? Uhum. É um vão que tem inclusive um dentinho que é o palco, mas vocês podem tirar aquele palco, podem deixar o vão só. Vocês podem alterar do jeito que vocês quiserem, certo? Apenas peguei um projeto real. Eu tirei todos os banheiros, tirei cozinha e tal, porque não precisava, eu queria só que vocês trabalhassem com o vão livre, certo? E aí, para ficar uma coisa mais real para vocês. E aí, realmente, como eu falei, você vai distribuir os materiais que têm diferentes características para realmente que a distribuição do som ela seja mais condizente com aquele tipo de uso que tem lá. Então, é uma igreja que eu quero trabalhar. Não, é uma boate que eu quero trabalhar. Então, cada um vocês vão adaptando ao uso e ao entendimento daquele uso no espaço, né? E, por último, é fundamental que o ambiente seja tratado acusticamente para que os problemas como ecos, vibrações, se apenas explicando, né, a importância de vocês fazerem esse tipo de tratamento, tá? Evitando cansaço auditivo, desânimo e irritação. Pronto, isso aqui é meio que
uma contextualização, uns objetivos de contextualização do trabalho que vocês vão fazer, certo? Aí, o que é que eu quero? Eu quero que vocês me entreguem um memorial do projeto acústico, que vocês podem se basear nessa estrutura aqui abaixo, memorial projeto acústico, ou vocês podem se basear de outra estrutura, não tem problema. E eu quero um desenho técnico que eu já passei para vocês planta baixa e já passei para vocês corte. Então, vocês vão mostrar apenas a distribuição dos materiais. Indicar, aqui eu botei um painel acústico, aqui eu botei... Então, a planta baixa, na verdade, já está feita e vocês vão distribuir os materiais nesse desenho técnico, certo? Indicando a aplicação dos materiais. E aí, o trabalho, vocês podem simplesmente deletar essa primeira parte aqui, botar o nome de vocês e usar essa estrutura que eu coloquei aqui abaixo, certo? Ou não, né? Fazer uma introdução, enfim, o trabalho, exatamente, cada um vai decidir, mas o que é que eu quero é o memorial e o desenho, com a espacialização desses materiais, certo? E aí, o memorial do projeto acústico, aqui eu já botei a estrutura, inclusive, o objeto, né? O objeto que eu estou fazendo o meu estudo acústico. É o projeto de condicionamento de uma igreja, é o projeto de condicionamento de uma casa de recepção, auditório, restaurante. Então, vocês vão escolher um dos usos para elaborar o projeto de condicionamento acústico. Não precisando ser só esses. Ah, quero fazer cinema, quero fazer, então podem fazer. Estão escutando, né? Estamos sim. Ah, tá. De repente me dá um desespero quando eu não vejo ninguém. Vou sair pelo céu, me aceita de novo. Acho que já entrou, Gabriele? Já deu certo. Vamos lá. E aí, essa parte pretinha vocês podem deixar e reescrever do jeito que quiserem. Inclusive, eu boto em cinza o que eu sugiro que vocês podem acrescentar, mas não necessariamente, entendeu? Vocês vão complementar esse trabalho. Vocês podem dizer, uma igreja localizada, vocês podem fazer o que vocês fizerem. Mas o importante é, na hora que você diz um auditório, você já está dizendo qual a atividade principal. Você pode dizer auditório para 200 pessoas, então já está dizendo um público estimado. Então, você vai caracterizando aquele ambiente que, na verdade, é o que você vai inserir no reverb. É mais ou menos o que você vai inserir no reverb, você vai caracterizando aqui nesses pontos que eu já estruturei o trabalho, certo? E caracterização do espaço físico. Na verdade, o desenho vai estar tendo esse material, então você tem um layout, se for um auditório, coloca onde é que vão estar as cadeiras, onde é que é o palco, se for uma igreja, coloca lá o layout para a gente entender como é que está essa distribuição e poder realmente ver se vocês fizeram o cálculo de forma correta, certo? Então, essa caracterização do espaço, ela pode vir só no desenho técnico, não precisa ir exatamente nesse item aí, objeto, tá? Aí, um outro item que eu sugiro é a estrutura do projeto, né? Para o condicionamento acústico, foram calculados os tempos de reverberação que determinaram e quantificaram os materiais acústicos a serem adotados. Isso aí pode deixar desse jeito. Qual é a estrutura desse meu tratamento? Ou a estratégia é só o condicionamento, só está deixando claro aí. Aí, o próximo item, condicionamento acústico. Esse parte preta, vocês podem deixar do jeito que está, se quiserem. Mas é só explicando qual é a metodologia que vocês usaram e qual foi a fórmula que vocês adotaram. E aí, em cinza, eu dou faço essa observação, né? Poderá ser elaborado tanto com reverb quanto com cálculo que a gente fez, a gente praticou numa aula, né? Há 2 aulas atrás. Aí, especificação e quantificação dos materiais. Então, caracterizar os materiais que vocês foram escolhendo. Piso, parede e teto. Eu vou escolher, vou botar uma parte, metade do teto, vou botar um forro acústico. Bota lá a fotinha do forro, diz qual é o modelo e diz a característica que o fabricante lhe fornece, o que você encontrar nos catálogos da internet, certo? Parede. Eu vou botar meia parede de pintada, alvenaria pintada, e a outra metade um revestimento porcelanato, ou vou botar uma parede com cortina, enfim, vocês vão caracterizando as paredes. E todos esses materiais das paredes a gente tem que representar nos cortes. Mas é esquemático. É tipo um achurão, assim, entendeu? Certo. Pode ser um corte só, também não vou. Eu botei 2 cortes, mas pode ser, vocês podem usar. Eu acho que nem sei se tá. Não, tá. O do palco e o outro, né? Mas assim, é uma achura, gente.
Não precisa ser Não, sei, mas tipo, exatamente botar uma linha de chamada e dizer o que é. isso. Eu não treino de um projeto de tratamento acústico que eu estou fazendo, né? O trabalho, na Certo. verdade. Então, forro, parede, piso e poltronas. Ah, não tem poltrona no meu ambiente. É uma casa de show, não tem poltrona, não tem cadeira. Tira esse item, certo? Então, eu botei uma estruturazinha que tenta contemplar vários usos aí, certo? E considerações gerais do trabalho, finalizando o trabalho. Então, assim, até agora, todos esses pontos é basicamente o que vocês vão inserir no reverb, vocês vão descrever. E, por último, comentar sobre o tempo de reverberação no ambiente. Ah, o tempo de reverberação nas altas frequências não ficou tão próximo do ótimo, mas nas demais frequências ficou bom. Ou vocês vão falando o resultado do gráfico que vocês vão gerar, certo? Então, no reverb ele não gera um gráfico. Desse gráfico, você conseguiu todos os pontos lá em cima do ótimo. Então, o ambiente está totalmente adequado para o uso. O tempo de reverberação que vai ocorrer lá é ótimo. Em todas as frequências, em todas as faixas de frequência, certo? Marcela? Oi. Então, primeiro a gente determina um layout, aí determina os materiais de piso, parede e teto para pegar as áreas bem certinhos. Depois que fizer tudo isso, aqui joga no reverb. Isso, exatamente. Certo. Certo? Certo. Aí vocês vão fazer considerações finais. Me imagine o seguinte: eu estou contratando vocês para. Eu tenho uma casa de recepções e é horrível o som lá dentro. Quando a banda toca, ninguém fala, ninguém escuta, ninguém entende nem o que a banda fala. Quem já viveu isso? Quem já foi Já para um casamento, sei lá, 15 anos, e não escutou, não entendeu nem o que a banda só estava lá? Acontece muito que a pessoa tá falando no microfone e dá eco, a pessoa não entende nada do que tá falando. Pois é, aí é exatamente isso. Então, eu estou contratando vocês para me propor materiais aqui no meu projeto. Faça aqui uma reforma na minha casa de festas, porque não estou conseguindo mais, não tem nada a ver com corona, mas não estou conseguindo mais eventos. Não está acontecendo eventos porque ninguém acha que é acusticamente favorável. Ou então, enfim, eu estou só ilustrando para vocês entenderem o projeto. Aí vocês vão fazer uma reforma e vão fazer os cálculos e me mostrar que, olha, de acordo com a metodologia que se faz o cálculo de condicionamento, eu consegui escolher e estabelecer e espacializar os tais materiais, o forro, o aparelho, o piso, de forma que esse ambiente vai estar apropriado para o uso. Pronto, o trabalho é esse. Dúvidas? não, por enquanto não. Tá parecendo fácil. Quero ver como. É, eu só vou ter dúvida quando, porque às vezes não pode dar, tipo, mais do que realmente precisa, e aí tem que ajeitar as Isso. coisas para É. coisa. Assim, a gente vai ter mais um encontro. A próxima semana já é a Expo Arc, mas depois a gente vai ter mais um encontro antes da entrega do trabalho, entendeu? Então, assim, eu realmente não esperava que ninguém tivesse feito ainda hoje, né? Estou registrando aqui no vídeo isso, mas sabendo que vocês estão focados na Expo Arc, eu sei que de repente o foco agora é atender os itens que vocês têm que fazer para a Expo Arc, né? E e aí eu tenho mais um encontro para tirar essas dúvidas e vocês concluírem esse trabalho que é o do condicionamento, certo? Que é essa reforma aí nesse ambiente. E aí vocês vão escolher o uso, enfim. Quanto vale esse individual? Vitória, no meu plano de ensino inicial, esse valia 7 pontos e a Expoarc valia 3. Só que eu fiz alguns ajustes no meu roteiro, que eu geralmente pedia para a Expoarc. Então, eu tenho uma folga para realmente, de repente, botar 5 para o material da Expoarc, né, que seria apresentação e relatório, ou quem não está apresentando, só o relatório valia 5 pontos, e esse outro trabalho valeria mais 5 pontos, certo? Então, eu consigo equilibrar porque o meu roteiro do Expoarc agora ficou mais completo, certo? Ali mais escrito. Quanto vale? Obrigada. Mais alguma dúvida, gente, com relação a esse?
Não, eu não tenho não. Não sei o resto. Tá, vou Eu também tô de boa, gente. ter quando começar Vai a aparecer só quando começar a fazer. Aí a gente vai porque pegar. assim, inicialmente vocês disseram, eu não estou entendendo nada. Eu digo, não, acho que elas não leram com muito carinho o trabalho, porque não tem por que ser complicado. Realmente pode ser que o programa dê algum errinho, assim, mas é o trabalho que vocês vão ter, é escolher materiais, espacializar e botar no programa. Né? Então, de repente, a dificuldade é, eu não consegui instalar o programa, tá dando erro. Pode dar, mas não tem por que ser um problema tão grande. Yasmin, quer falar alguma coisa? Não. Maia, deixa a foto, tá? Querem que eu passe para o próximo roteiro? Querem que eu tire mais alguma dúvida do programa? Acho que não. Vou pegar o roteiro, então. Né? Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa rapidão. Oh. Em relação ao de isolamento. No modelo que você mandou, o modelo da norma de desempenho, quando você usou para considerar o material de cobertura, você usou laje maciça e disse que era telha, né? Aí, nesse da gente, tipo, tem forro. Precisa considerar o forro também? Não, você pode descrever, mas na hora de calcular, ele não vai Só ser laje. Você vai calcular com a laje. O seu vai ter laje? Tem. Pronto, você não tem uma parte que você descreve os materiais? Sim. Descreve o sistema construtivo, você vai dizer a cobertura é formada, aí você vai dizer todas as camadas, mas na hora de calcular, coloca só o principal, que é a laje. Tá, certo. Certo? Mas descreve, assim, para ficar claro que existe. E outra coisa, a gente está usando tipo uma espessura de laje, mas na norma tem outra espessura. Aí pode usar mesmo assim? Ou... Como assim a norma tem outra espessura? Tipo, se eu não me engano, o da gente é 10, na norma é 20? A espessura? Mas que norma? A norma de que tem lá os materiais. Sim, mas na hora que você pega na norma, você não pega só a densidade aparente? Não é? Para poder calcular a massa. Tá. Vou olhar aqui, peraí. Eu não tô nem mais achando. Pão sem isso. Você faz, tá bom? Fecha a porta. Tô com, acho que tá minha tela, né? Essa aqui. Quando querem tirar mais alguma dúvida do outro? Desse aí? Ou do outro não, a gente já tá nesse aqui, né? De isolamento. Querem que eu explique o roteiro? Explique, Então, obrigada, Fernanda. só para ter certeza das coisas. Vou ter quando começar a fazer. E Lucas achou, como é? Sim, mas só é muita coisa. Como assim, Lucas? Muita coisa. É o que? O trabalho de condicionamento? Você achou muita coisa? Vamos entrar aí, se ele quiser perguntar, eu continuo. Bom, com relação à parte do que vocês vão apresentar ou entregar até a próxima semana, é o trabalho que envolve a questão de isolamento, né? Que é isolamento acústico e a parte de conforto ambiental do integrado, né? Então, o trabalho da segunda unidade será entregue e apresentado, lá,
na Expoarc, para quem participar novamente. Maria e Lucas, acho que são os dois que não vão participar na apresentação, pelo que eu entendi, né? E tem como objetivo a aplicação de recomendações de comportamental e análise dos requisitos da norma de desempenho quanto ao atendimento do isolamento, tá? O objeto é a residência familiar térrea. Quem não está no integrado, eu já mandei o projeto. Se não tiver recebido, me avisa, mas eu já mandei desde a semana passada. E quem está no integrado vai usar uma das casas térreas para avaliar, no caso, o que a norma pede, que é o dormitório, certo? Para o isolamento, o dormitório da tipologia familiar deverá ser adotado. E aí vocês podem considerar tanto as medições in loco da visita, né, que tem, ou vocês podem adotar os níveis sonoros, que seriam esses, né? Se é uma via local, alguns autores consideram 50 decibéis, coletora 60 e arterial 70. Podem usar esses dados aí também, certo? Lembrando que a gente até discutiu no dia que eu falei, né, do trabalho e tudo, acho que a gente não chegava a 50 decibéis, não era isso, Fernanda? 45. Era 45. Pronto, então vocês podem adotar como parâmetro essa de vias locais, né? Podem falar isso, ou então podem falar das medições em loco, tá? E aí, aqui é uma estruturazinha desses procedimentos que vocês vão fazer, certo? Essa primeira parte, 1.1, tem tudo a ver com a parte de conforto do trabalho integrado. Ah, professora, eu não fiz o trabalho integrado, então não aplica a você, certo? Esse primeiro item, 1.1. E o item 1.2, todos vão fazer, todos, certo? Não fiz um trabalho integrado. É o que você vai fazer do meu trabalho, é esse item aí, certo? Uma coisa importante vocês observarem, que eu tentei criar assim, critérios para vocês entenderem como é que vai estar meu olhar na hora da sua apresentação, tá? E como é que está meu olhar, inclusive, nas assessorias, né? Quando vocês pedem tirar alguma dúvida, eu sempre olho. Deixa eu ver como é que está a ventilação predominante, como é que estão as aberturas com relação a essa ventilação. Bota mais de uma abertura, eu vou olhar isso. Então, é um dos itens que eu botei aqui como critério, ventilação predominante, certo? Vixe, professor, e agora? Podem descrever. Eu quero um material, né, digital, mas eles podem descrever. A ventilação foi considerada em tais terrenos, com tais e tais orientações. Não vai dar para contemplar a ventilação predominante para todos os ambientes de uso prolongado. Eu sei que não dá, entendeu? Pelo terreno de vocês, não dá. Na vida real, isso que acontece. E aí vocês vão dizer o que é que considerado na maioria. Ah, mas na maioria a gente voltou os quartos para ventilação predominante e a sala, e a gente usou o beiral, e o beiral ajuda a captar a ventilação. É descrever o que vocês já fizeram, na verdade, certo? Com relação à orientação... Oi, pode falar. No caso da gente, a gente vai escolher uma casa térrea ou vai ser o conjunto de todas? Tipo, Não, falar no geral. essa parte amarelo é tudo, geral. No geral, tá. Isso. Então, estratégia de definição de conforto ambiental para o geral, certo? Certo. Para o loteamento todo. Para o loteamento todo. Exatamente. Tá. E como é que eu espero que vocês me mostrem essa parte do trabalho? Pode ser um parágrafo, alguns parágrafos descrevendo essas estratégias que vocês já fizeram. É descrição do trabalho, certo? E a parte vermelha, eu botei bem vermelha, porque aí todos vão fazer. Todos que eu digo, todos vão fazer em grupo, mas com relação a uma residência, a um quarto da residência, certo? Então, o amarelinho é todo loteamento e o vermelho é só uma casa térrea, no caso, o quarto, tá? Aí, por exemplo, aí vamos ver para os itens, né? Quais foram as estratégias e as definições projetuais que vocês estabeleceram. Aí eu botei as normas só para vocês quiserem consultar, mas, por exemplo, a 15.220, ela fala que para o nosso clima, o ideal é terem grandes aberturas sombreadas, paredes leves, cobertura leve, são estratégias gerais, vocês podem consultar como referência aí, tá? Mas são informações e são conhecimentos que vocês já obtiveram
quando vocês pagaram o conforto térmico, quando vocês pagaram o semestre passado, e algumas coisas de acústica também, que vocês aprenderam no começo do semestre, certo? Então, o critério 1.11, influência do entorno no conforto ambiental, integração com vegetação, pavimentação, sombreamento do entorno. O que de estratégia vocês tiverem adotado, vocês não podem descrever aí nesse ponto. A gente resolveu escalonar o loteamento, botou os prédios mais, os edifícios verticais mais acima, os horizontais mais abaixo, porque a topografia, vocês podem descrever o que vocês já fizeram como definição. É isso que eu peço, descrição. Item 1.12, definição da implantação dos terrenos. Influência do terreno em relação à síntese da forma. Então, da forma que foi locado os terrenos, a gente conseguiu maiores, as fachadas principais para leste e para oeste, ou então as maiores fachadas mais longas para leste e para oeste. Enfim, vocês vão descrevendo o que é que vocês conseguiram implantar dentro do terreno, do loteamento que vocês projetaram, certo? Com relação até a forma da edificação que resultou, que foi resultado disso, certo? Alguma dúvida por enquanto? Falei desses 2 primeiros itens. Não. Não. Item 1.13, estratégia de conforto térmico. Então, eu defini térmico, lumínico e acústico, para ficar bem claro, assim, para vocês. Mas, por exemplo, claro que uma coisa, eu tenho muita ventilação e tem muito ruído, então o vento traz conforto térmico e acústico. Existe esse entrelace, né? Mas eu tentei esquematizar aí mais ou menos para cada disciplina de conforto, tá? Então, conforto térmico eu botei 2 itens, ventilação e orientação solar. Fachada oeste, o que é que eu fiz? Fernanda, por exemplo, eu lembro do grupo de Fernanda, botou uns brises, botou alguns elementos para proteger com relação a esse item aqui, orientação solar. Aí, também eu acho que o projeto de Guilherme, que agora eu não sei mais se é o mesmo de Fernanda, mas tinham grandes aberturas, né? A sala tem 3 aberturas, o quarto tem 2, cada um. Tem também a parte de cobogó, que vai ajudar na ventilação. Então, foram estratégias que, tanto urbana quanto nas unidades, que vocês, de forma geral, estabeleceram e implementaram, certo? Estratégia de conforto luminoso. Então, para a parte de iluminação, eu estabeleci a orientação e a disposição das aberturas. Para aproveitar a iluminação natural, que aí seria esse item 1.1.4, o ideal é que as aberturas estejam para norte e para sul, certo? E, dependendo do layout, é bom, por exemplo, eu tenho uma área de estudo, então é bom que tenha uma janela próxima para ajudar que a iluminação natural seja aproveitada. Janelas mais altas, elas tendem a distribuir melhor a iluminação dentro do ambiente. Então, são algumas estratégias que vocês podem ter usado e vão funcionar, né, para aproveitar a iluminação natural naquele ambiente, naquele layout, certo? E, por último, nessa parte de conforto, eu botei estratégia de conforto acústico, então, proximidade entre ambientes ruidosos, setorização por uso da edificação, setorização em planta, então, tanto urbano quanto em projeto. Eu botei o parque das crianças nesse setor aqui, porque o vento não vai trazer o ruído. Eu botei a parte de, enfim, até esses usos, ou dentro mesmo a cozinha está um pouco mais distante dos quartos. Enfim, o que é que vocês pensaram de estratégia para tentar evitar esses conflitos de ruído entre os ambientes, certo? Essa é a questão de acústica, tá? A questão do conforto acústico. Alguma dúvida desses itens? Não. E aí, assim, não sei se tem dúvida como é que eu espero, mas o que vocês conseguirem explicar na hora, eu espero que vocês expliquem esses itens, porque eles Marcelo, não são... Oi, pode falar. nesse 1.14 e no 5. Então, no caso, a gente vai falar do geral do urbano e, tipo, se tiver algum detalhe do vertical ou da casa, citar também, né? Mais específico. Isso,
Se tiver tido, assim, o que o ideal é que tenha tido algum cuidado, mas exatamente, vocês vão falar do urbano e alguma estratégia específica da unidade, né, das unidades. Aí eu tinha entendido que era tipo para falar só da casa ou só do apartamento. Mas era importante essa minha explicação, se não ficou claro, realmente era importante falar. Então é para falar dos dois. É obrigado a falar dos dois. Em amarelo, o que está tudo em amarelo, sim. Certo. Que é comportamental de forma geral no loteamento de vocês, que é o que vocês vão me apresentar. E assim, como eu estava falando, essa parte de ventilação, ela não é importante só para minha disciplina de conforto. Por exemplo, né, se estiverem só preocupados nas notas e nas avaliações. Mas o professor de projeto, ele também vai exigir que você tenha tido cuidado com isso, entendeu? Isso é um critério de projeto normal do dia a dia. Apenas eu esquematizei aí para ficar um pouco mais claro e consciente do que vocês já fizeram. Eu tenho consciência que vocês já fizeram isso, gente. De repente, algum item ou outro que vocês não pensaram, mas só o zoneamento, só naturalmente ele foi acontecendo. Eu só quero que vocês entendam a importância de vocês terem consciência de que o projeto de vocês está atendendo, está pensando na ventilação, está pensando no sol, está pensando de aproveitar a iluminação natural de forma clara para vocês também, entendeu? Porque às vezes eu olho uma planta, eu tenho uma leitura que não necessariamente foi a intenção de vocês, mas eu tenho uma leitura muito focada nesses critérios aí que eu estou falando, entendeu? Então, assim, para mim é muito mais claro, né? Assim, de repente é por isso que a primeira pergunta que eu faço é cadê o norte? Quando me mostra uma planta que eu não vejo o norte, eu já fico perdida, porque eu não consigo avaliar se o quarto está no lugar bom, se a sala está no lugar bom, porque se eu não sei onde está o norte, eu não sei onde é que está o vento, eu não sei como é que está o sol da tarde, eu não sei, entendeu? Tudo isso são rebatimentos da parte de conforto no critério de projeto, certo? E aí vou passar para essa parte em vermelha, que vai ser o isolamento com relação a uma unidade residencial térrea e vai avaliar o quarto. E aí esse item todo, se vocês observarem lá naquele modelo de relatório, ele está todo contemplado lá. Lá tem algumas coisas a mais, mas ele já está todo contemplado. Então, identificar a metodologia de avaliação, isso aí tudo está lá. Caracterizar os sistemas construtivos. Então, vou dizer, o teto da unidade térrea é formado por forro, laje, telha, ou só forro e laje. O meu piso é de tal e tal jeito, minhas paredes são tais sistemas, é um bloco de concreto estrutural de 14. Então, vocês vão falar aí, caracterizar. Depois vocês vão dizer que o entorno, que aí nesse momento você vai dizer que o entorno não tem tanto ruído, então são vias locais, existe pouco fluxo de veículos, já é uma malha urbana, enfim, podem ir falando alguma coisa só para caracterizar esse entorno, para poder entender se fora tem muito ruído ou não. Quando você está caracterizando, você está me explicando isso. Fora não tem muito ruído. Então, a classe de ruído aí vai ser 1, e aí por isso a minha parede não tem que isolar tanto quanto um local que teria muito ruído externo, certo? Só para entender isso. E aí vocês vão fazer os cálculos, tem a planilhazinha lá do cálculo, a partir dos materiais, a densidade e aparência dos materiais, vai usar uma frequência só e vai calcular o isolamento total daquela situação que vocês estão me apresentando, certo? E apresentar os resultados. O meu conjunto de sistema construtivo, de piso, parede, teto, isolou tanto, 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 tá? Considerações finais. Tivemos dificuldade em contratar as informações, ou, enfim, considerações finais de um trabalho. E esse item 2, eu meio que botei uma estruturazinha, é como se fosse o sumário do trabalho. Precisa ser assim? Não, é uma sugestão, mas vocês botam como vocês acharem melhor. Novamente, quem não está fazendo o integrado não precisa ter essa parte de estratégias e definições de conforto ambiental, certo?
É tanto que aqui, ó, não sei se vocês chegaram a ler. Apresentar e justificar as definições de projeto urbano e arquitetônico com relação à otimização do conforto ambiental, térmico, lumínico e acústico, certo? Tem aí falando que é urbano e arquitetônico geral, não é só de unidade. Aí já tava escrito aqui. E isolamento acústico seria só de unidade, aí vocês vão falar da unidade, e aí, enfim. Marcela, esses cálculos de isolamento é feito. Você falou que tem as tabelas. É feito onde? No Reverb também? Não, isolamento vocês fazem uma planilha que eu mandei para vocês, está tudo lá na pastinha do Do AVA. Excel, tá no AVA. Ah, Isso. que foi junto com o Reverb? Não, Não. porque eu fiz uma pasta de isolamento, que eu botei assim, Expoarc isolamento, e fiz uma pasta de, para não confundir, e fiz uma pasta de, vocês estão vendo minha... Uhum. Uhum. Pronto, esse aqui é o trabalho de condicionamento, aqui é o do Reverb, certo? Aí eu botei até lá para cima, o trabalho de isolamento, Tô Expoarc. vendo. Aí é essa aqui, tabela de isolamento, que na verdade é um Excel, que é onde vocês fazem o cálculo, tá? Certo. Aí todo esse material é só de isolamento, é só desse trabalho que é para a Expoarc, esse item de isolamento da Expoarc, são esses materiais aqui. E aqui tem um roteiro também da parte de conforto geral, né, do loteamento, que eu falei, projeto, esse item que eu botei em amarelo. Esse roteiro, né, que tá lá. E aí, para não confundir, mas o trabalho de condicionamento, que é o que usa o reverb, está aqui, que é o individual, que é esse. Certo? Eu acho que eu já criei até a tarefa, né? Ou não? Não, ainda não. Mas eu vou criar a tarefa para vocês enviarem pelo AVA também. Aqui a de isolamento já está aqui, né? Já está criada. O da Tá? próxima semana é para mandar até quando? Até dia 22, Ah, deve ter. sexta-feira. Certo? Eu vou criar só a tarefa do condicionamento, porque como é depois, aí eu não quero confundir vocês. 22 acaba um prazo e 29 acaba o outro, certo? Já tem aqui dizendo. Você bota depois, Marcela. Ninguém, com certeza ninguém vai terminar isso antes de dia 22. De quê? E não vai terminar o condicionamento antes do dia 22. Não, de condicionamento é 29, já está aqui. Já é depois. É uma semana depois. Uma semana, dia 22 é um, e na semana seguinte, na sexta-feira da semana seguinte é outra. Então ainda tem a assessoria do dia 26, no caso. Entendeu? Para tirarem as dúvidas. Tá. Certo? Ok. E aí, querem mostrar projeto, querem tirar dúvidas. Ai, deixa eu ver. Só um momentinho. Jogar para cima aqui e escolher qual do que fazer. Planejamento, gente. Quando é que a gente vai ter outra orientação com você ainda para Expo Arc? Não, não estava previsto, não. É hoje. É hoje, né? Uhum. Top. Ai, meu Deus. Tá. Vamos dar um intervalo. Aí eu tenho que abrir o AutoCAD, porque o meu tá aqui dando show. É. Perfeito, Fernanda. E aí eu Intervalo organizo agora. um horário. Hã? Aí eu organizo um horário, entendeu? Para os grupos ficar só o grupo. Pronto, beleza. São 10h46. A gente pode
volta de 11 horas, né? Então, Pronto, pode ser. combinado, então. Vamos. Respirem, vai dar tudo certo. Tem de 11 até 12h50 aí, comigo. De orientação, claro. Se tiver de dúvida, a gente fica. Viu? Então, vamos lá, para o intervalo. Eu vou até parar aqui a gravação.